Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo de 451, que hoje, na data de hoje, será o último vídeo. Então, no vídeo anterior, nós estávamos tratando no final, a respeito dessa matéria elementar, que dá forma todos aos corpos, da natureza nascem dessa matéria. Então todos os corpos da natureza nascem dessa matéria. Só que não só no nível em que nós nos encontramos, e sim em todo o universo, onde nós temos que entender que essa matéria, ela é única, mas de acordo com a evolução, ela se torna uma matéria diáfana, Então, como estávamos tratando também, na Terra se conhecem os cientistas mesmo nas escolas e tudo mais, é ensinado a menor partícula da matéria, o átomo. Então, o átomo é composto de nêutrons, é composto de fótons, de elétrons. Agora, sendo composto desses elementos a menor partícula. Agora, imagine só para você ver. Deu um branco na cabeça agora. O átomo. O átomo é a menor partícula da matéria? É. Pois bem, mas os cientistas, eles já estudando, porque os cientistas estudam 24 horas, eles já conseguiram mapear partículas mais infinitesimal, que o átomo, Mas existe partículas menor que o átomo? Existe. Uma dessas partículas chama neutrino. Neutrino. Só que, por incrível que pareça, o neutrino, ele viaja o cosmo a uma velocidade 10.000 vezes acima da velocidade da luz. Ele viaja. O neutrino é uma partícula que não está condicionada a um elemento. Ela não está condicionada a um elemento. Então, nós sabemos que existe nos elementos os átomos, no corpo de um animal, no corpo de um ser humano, em outros corpos que eu estou tratando aqui como elementos, vamos pensar por esse lado, existem os átomos. E
significa a menor partícula da matéria. Mas já descobriram o neutrino como a menor partícula da matéria. Menor, né? Não sei quantas mil vezes menor do que o átomo. Só que os cientistas, eles não conseguiram ainda mapear os elementos que constituem o neutrino, porque eles ainda não conseguiram armazenar, eles ainda não conseguiram apossar-se de um neutrino, enquanto o átomo, né, eles já concluíram o fótons, né, elétrons e nêutrons, né, os elementos que constituem o átomo. O neutrino, eles ainda não conseguiram elaborar, né, eles ainda não conseguiram estudar os elementos os quais constituem o neutrino, porque não há como assim armazená-lo para estudo, mas através de aparelhos sofisticadíssimos que existem na Terra, já conseguiram através de uma rotação lá, em câmera lenta, eles já conseguiram detectar a presença do neutrino viajando por todo o cosmos. Agora, nós sabemos que a menor partícula da matéria não é nem o átomo e nem o neutrino. Existe um número incontável, infinitesimal, de outras partículas, né? Devido ao fluido cósmico universal, onde nós sabemos que todas essas propriedades, todos esses elementos são oriundos do fluido cósmico universal, da vontade daqueles seres os quais, em dado momento de sua evolução, de acordo com a permissão divina, eles apossando, eles trabalharam o fluido cósmico universal, dando àquele fluido cósmico universal a forma de acordo com a necessidade e o processo evolutivo de cada qual, em diversos reinos, em diversas dimensões, em diversas galáxias na dimensão física, galáxias na dimensão invisível, tanto galáxias no macrocosmo, quanto galáxias no microcosmo. E sei que esse assunto vai longe. Só que depois que eu terminar também, é óbvio, né, um excelente candidato ao hospital psiquiátrico, né? Então, olha só para você ver, juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo, né? Sem mudança nenhuma das proporções. Às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular
basta para mudar as propriedades. Um elemento, um elemento apenas, não precisa ser nenhum átomo. Um elemento apenas já é o suficiente para a mudança, para toda a alteração, né, no modo da agregação molecular. Um elemento só. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Olha só para você ver, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só forma, substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade, o efeito de reativo. Isso tudo é possível o espírito ele realizar, né? Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Só que, como nós já dissemos, esse espírito não é qualquer espírito. Para ter acesso e manipular e executar todo esse processo, não é qualquer espírito. Você há de convir comigo, nós não podemos afirmar nada, mas nós somos obrigados, mediante essa situação aqui, a afirmar que não é qualquer espírito, não. Nós temos que entender que muitos espíritos evoluídos, eles se utilizam-se do nível evolutivo deles, da capacidade evolutiva deles, para suprir a necessidade daqueles outros os quais ainda não possuem condições evolutivas de por si só elaborar, manipular, você entendeu? Mas como assim? Aí eu procuro explicar de acordo com a natureza. Você já parou para observar? Tem pessoas, não vamos para o lado mais fácil. Por exemplo, o agricultor, né? O agricultor, ele, em diversas estações do ano, ele planta arroz, feijão, milho, soja. Ele planta lá na roça. E bilhões de grãos de tonelada, bilhões de grãos, de tonelada de grãos. E ele planta, ele colhe e ele faz com que chegue até as prateleiras do supermercado. Vamos por esse lado para que a gente entenda um pouquinho melhor. As pessoas tendo apenas o trabalho de ir ao supermercado e comprar o feijão, o arroz, né, a farinha, o pão, né, proveniente do trigo, o óleo proveniente da soja e tudo mais. Então, observe que o agricultor com o consumidor trabalha em comum acordo. Porque o consumidor, ele não sabe plantar. Ele não sabe como funcionam as estações do ano. Ele não tem conhecimento de agricultura. Não adianta você pegar uma pessoa, um consumidor, e levar ele lá para a roça e falar para ele assim, ó, planta arroz e feijão aí. Que
ele não vai conseguir plantar como o agricultor que ali já nasceu e a vida toda é aquilo que ele sabe fazer. Não adianta, né? No entanto, tem pessoas que não sabem separar uma coisa da outra. Tem pessoas que não sabem de onde é que o arroz vem. Tem pessoas que não sabem de onde o chuchu vem. Tem pessoas que acham que o chuchu nasce igual a abóbora no chão, assim, né? Aquelas ramas, aquelas coisas todas. Então, olha só para você ver, em comum acordo. Por que que as pessoas elas vão ao supermercado? Porque elas ainda não possuem intelecto, conhecimento suficiente para produzir o seu alimento. Então, ela tem que recorrer àqueles alimentos que estão lá nas gôndolas já prontinho, preparado. Mas observe para você ver que o agricultor, analisando por esse lado, ele é muito mais evoluído do que o consumidor. Porque graças ao agricultor é que o consumidor sobrevive, se alimenta. Tudo é útil, tudo é necessário, porque tudo encontra-se de acordo com o nível de evolução de cada um. Mas é o mesmo caso desses espíritos mais elevados, que de acordo com a evolução deles, eles têm acesso ao fluido cósmico universal, a essa matéria elementar, né, onde eles produzem todos esses itens, deixando e distribuindo de acordo com a necessidade e o mérito e a condição evolutiva de cada qual nos reinos onde cada qual se encontra. Parece que é difícil, mas não é. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Então, estamos relendo novamente. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Então, não é qualquer espírito. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substância, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. Então você entende que, vou repetir mais uma vez, isso não é trabalho para qualquer espírito. Tem que ter conhecimento. É como, por exemplo, aqui na Terra, os químicos, né? Quantos elementos, né? Quantas substâncias, né? Os químicos, eles conseguem formar através da manipulação daqueles elementos todos, daquelas fórmulas todas. Essa fórmula com aquela, com essa, dá esse shampoo, dá esse ácido muriático, dá esse sabonete, dá esse shampoo, dá esse creme capilar, dá esse produto para passar na pele. Isso tudo é trabalho de químicos. Essa substância, mais essa substância, mais aquela,
o resultado é essa tinta aqui, essa cor aqui, essa outra cor. Então, nós podemos dizer que os químicos na Terra são os seres que enfeitam o mundo. Os químicos na Terra são os seres que embelezam o mundo, né? Agora, nós temos que entender que tudo já existe. O químico ele apenas estuda, né, como manipular aquelas fórmulas, as proporções, né? Tanto. Mas a matéria em si, ela já existe antes. Então, não é o químico que dá vida àquela matéria, né? Aquela matéria primitiva, aquela matéria elementar anterior à primeira, não é ele que dá. Ela já existe, ele apenas aprende, ele estuda, né? Manipulando aqui, manipulando ali, para dar forma, para dar beleza. Então você entendeu, né? O químico na Terra, ele é o responsável por embelezar a natureza, por embelezar o mundo, porque me aponte onde não há na Terra o trabalho de um químico. Aponte um item que não precisou do trabalho de um químico. Se você me apontar um item, eu te dou um prêmio. Tudo passa-se pela mão do químico. É lógico que nós temos que entender que cada químico ele se especializa numa área. Mas você entende que, no geral, os químicos, eles que respondem por tudo. Podendo-se dizer que os químicos, a química é a ciência primordial, primordial de todos os fatores existenciais na Terra, no cosmos, em toda a eternidade. Nós sabemos, inclusive a Terra, a formação da Terra. Os arquitetos siderais são compostos também de químicos, né, da manipulação das fórmulas, da composição da água, de todos os elementos existentes na Terra, de todos os elementos. Trabalho dos químicos, arquitetos siderais. Então, gente, é a evolução. Parece que eu estou falando assim em grego. Não estou falando em grego. Eu estou procurando assim, eu estou assim até gaguejando, porque eu não posso passar aquilo que eu sei de acordo com o que eu estudo. Eu não posso passar. Então eu tenho que ficar procurando alguma forma de agregar o que eu sei a certos processos assim pejorativo aqui na Terra, para não ficar assim uma coisa assim, uma banalidade. Esse fator todo, ele se dá em todos os reinos, em todos os ângulos da evolução, onde quer que o ser se encontre,
ou no plano mais evoluído, ou no plano menos evoluído, tudo tem a obra dos arquitetos, dos químicos, arquitetos siderais. E alguns seres estudam no plano espiritual, reencarnam aqui na Terra na condição também de químico para contribuir para que a Terra aqui, o mundo fique um pouco mais belo, né? Porque é aquilo que eu já disse, eu vou repetir. Minha ponte onde não há a interferência, o trabalho de um químico aqui na Terra. Tudo, desde o alimento que nós comemos, desde o momento que ele é plantado lá na roça, até na gôndola, até na panela, até na construção do edifício, na pintura do edifício, né? Na construção das estações espaciais, na construção dessas naves que foram para o outro sistema, lá para Marte, filmar Júpiter, tudo. Então emprega-se esse processo todo também no laboratório do mundo invisível, faz parte do laboratório do mundo invisível. Agora, existe um respaldo, mas na questão 131, mas vai ficar para o próximo vídeo.